Bora lá, primeira. Está liberada a masturbação? Bom, deixa eu explicar para vocês. Como que nós vamos responder essas perguntas aqui? Nós vamos fazer 3 perguntas, sempre. Você sempre vai fazer 3 perguntas para todas essas perguntas que nós vamos colocar aqui. Primeira pergunta, a Bíblia aprova isso? Ela condena? A Bíblia classifica isso como pecado? Segunda pergunta, tem utilidade? Tem algum benefício? Terceira pergunta, causa dependência? Então, essas são as 3 perguntas. Então, vamos lá. Primeira pergunta para isso aí. A masturbação. Existe algo na Bíblia que diz que a masturbação é pecado? Não. Eu sei que uns já pensam assim, sério, pastor? Escuta, rapaz, escuta o final. Não, porque a pessoa já fica feliz. Ai, coisa boa. Não, te acalma. Então, primeiro, então a Bíblia não masturbarás, não tem na Bíblia. Não tem, não espancarás o palhaço, não tem na Bíblia. Ah, mas tem o texto de Onã. Tu quer rir? Tu quer rir? Eu te conheço. Essa aqui eu conheço, essa aqui tô segurando para não rir. Então, as pessoas usam o texto de Onã. O pecado de Onã não foi a questão da masturbação. O pecado de Onã foi que ele não quis dar uma descendência para a cunhada dele, Tamar. Ele casa com ela, porque era lei ali em Levítico, o irmão dele morreu, ele é responsável por ela. E ele não queria cuidar da descendência do irmão, tá bom? Por isso Deus matou ele. Então, em primeiro lugar, a Bíblia não condena. Em segundo lugar, tem benefício? Pode ter. Dentro do casamento, sim. Pode ter. Em períodos onde o sexo convencional, o casal está privado, uma gravidez de risco, menstruação, para alguns casais que eles não querem ter relação sexual com menstruação, então pode ser um subterfúgio. Aí a terceira pergunta, causa dependência? Pode causar. Pode causar. Então, qual é o grande problema da masturbação? Você não se masturba pensando em gelo, em trator. O problema da masturbação é porque ele é um ato egoísta. Quando ele ocorre de forma solitária, é pecaminoso. Agora, quando ele ocorre dentro do casamento, como uma preliminar, como uma forma de terem prazer sexual quando estão privados do sexo convencional, ele é uma bênção. Então a gente não pode, no primeiro momento, dizer é pecado. Não, é pecado quando ocorre de forma solitária. Quer acrescentar alguma coisa? Lembrando que a masturbação em si não é pecado, mas um solteiro, quando vai exercer esse ato, ele está pecando, né? Porque ele vai exercer um pecado de luxúria. É impossível ele não pensar em nada fazendo isso. Então, a masturbação ela tem o seu lugar dentro do casamento, junto com o cônjuge também, né? Jamais pode ser um ato solitário, porque daí a pessoa também cairia no pecado de egoísmo. Ela não é pecado desde que ela seja utilizada da forma correta para promover a união dos cônjuges, né? Uma ideia é o que diz Cântico dos Cânticos 2:3, quando ele está com a mão na cabeça dela e com a outra mão, a mão esquerda está na cabeça dela e a outra mão ele está estimulando ela sexualmente. Tá bom? Ficou bem explicado? Próxima pergunta. Sexo oral é pecado. Primeira pergunta, então, a Bíblia condena? Não. Segunda pergunta, há benefícios? Há benefícios. Então, pode haver benefícios, excitação, preliminares. Terceira pergunta, pode causar dependência? Pode. Então, tem casais que eles ficam viciados nisso, e isso pode se tornar um grande problema. Então, aqui está onde deve ter o cuidado. Então, quando o sexo oral, porque é sexo, ele começa a substituir o sexo convencional, um sinal amarelo acende, tá bom? Então, isso tem que ser cuidado. Quer falar alguma coisa, meu amor? Tá bom? Próximo. Essa pergunta, muitas pessoas perguntam, muitas. Uma vez me perguntaram, era um domingo, eu estava me arrumando para vir para o culto, tinha feito uma mudança, domingo, dia do Senhor, mandaram uma mensagem para mim, pastor, sexo anal é pecado? Por favor, responda rápido. Eu pensei o quê? E daí o cara ficou insistindo, por favor, tem que ser rápido, muito rápido. Eu fiquei pensando, nossa, no dia do Senhor.
Primeira pergunta, a Bíblia condena? Não. Aí algumas pessoas vão dizer, não, mas sodomia... Não, primeiro que essa palavra nem tem na Bíblia. A palavra sodomia não tem na Bíblia. Segundo, o pecado de Sodoma e Gomorra, o primeiro pecado deles são atos homossexuais. E o segundo pecado deles é o pecado de abandono do pobre. Tanto que os profetas do Antigo Testamento vão falar isso. Tá bom? Algumas pessoas utilizam o texto lá de Romanos, hoje, de manhã eu não me lembrei disso, de explicar, abandonaram o uso natural da mulher, se inflamando com homens. O texto mostra o que o homem abandonou da mulher. Não é que ele abandonou da mulher o sexo vaginal para praticar com a mulher o sexo anal. Não. Ele abandonou a mulher para se inflamar com o homem. O natural é fazer sexo com a mulher. Tá bom? Então, em primeiro lugar, a Bíblia condena? Não. Não condena. Segundo, tem utilidade? Tem. Pode ter, cara. Pode ter utilidade. Terceiro, causa dependência. Aqui acende uma luz muito séria. Primeiro porque o ânus ele não tem a elasticidade que a vagina tem. Não tem a resistência que a vagina tem. Não tem a quantidade de terminações nervosas. É muito irrigado, pode causar infecções, machucados. Então isso tem que ser bem pensado. Quer falar alguma coisa, meu amor? Eu só estou falando aqui. Em relação ao sexo anal, tem que ter certos cuidados, né? A questão da higiene tem que ser com muito cuidado. E pelo fato do ânus ter muitas terminações muitos vasos sanguíneos e ser um tecido muito frágil, ele pode causar mais machucados e algumas infecções. E se o casal for optar praticar o sexo anal, o ideal é que, se for feito o sexo anal, depois disso, logo, né, não pode ser feito o sexo vaginal. Perfeito. Sem que haja uma higiene antes, porque isso pode provocar algumas infecções sérias na mulher. Carregar bactérias do ânus para a vagina. E uma coisa que eu diria, com um conselho pastoral para vocês, tá apitando o tempo todo, né? É o meu. O meu também tá. Não sei, deve ser médio. Um conselho pastoral que eu dou para vocês. Se tiver um ruído nessa questão aqui, abandone. Se tiver um ruído, não força isso. Tá bom? Muitos homens constrangem as mulheres nisso. Isso é terrível. Então, um conselho pastoral, uma luz bem amarela, gigantesca aqui, tá bom? Mas nós não podemos falar uma coisa que a Bíblia não diz. Muitas pessoas queriam que eu dissesse, não, é pecado. A Bíblia não diz isso, eu não vou dizer, porque depois eu vou dar conta com o meu patrão. Ele vai me cobrar. Mas a Bíblia, o fato da Bíblia dizer isso, ela também não está mandando você fazer também, né? Você é livre para não fazer também. Mas a Bíblia não condena isso. Deixando claro, né? Sexo oral, sexo anal. Nós estamos aqui dizendo que a Bíblia fala, que a Bíblia não relata como pecado. Nós não estamos dizendo que a Bíblia diz que você deva exercer. Isso vai ser uma escolha. Nós estamos instruindo biblicamente que você tem liberdade para escolher fazer. Não quer dizer que você seja obrigado a fazer. Conversando com algumas mulheres, muitas mulheres se sentem pressionadas a fazer isso e não querem fazer, se sentem pressionadas a fazer contra a vontade. Você não é menos mulher, você não é obrigada a fazer. Tem que haver, em qualquer tipo de relacionamento sexual, tem que haver respeito mútuo, tem que haver amor, tem que haver cuidado, e ele só será feito para a glória de Deus se isso for promover maior união do casal. De nenhuma maneira um dos cônjuges deve se sentir denegrido, né? Ou afetado, ou pressionado para isso. Então é sempre bom lembrar disso. Nós não estamos dizendo que você tem que fazer, nós estamos dizendo que a Bíblia não condena. Vai ser uma opção do casal praticar ou não. Amém. Próxima. Sexo menstrual é pecado. Primeira pergunta, a Bíblia condena? Condena em Levítico. Então, bem rasteirão, bem simples, bem rápido. Existem 3 formas de explicarmos a lei no Antigo Testamento pela teologia reformada. Leis cerimoniais, leis morais e leis civis. Eu sei que tem gente que contraria isso, eu sei, eu fiz o dever de casa. Mas eu estou explicando de forma bem rápida para vocês. A Bíblia, nós entendemos que isso é uma lei cerimonial, ela fica no Antigo Testamento, assim como você pode comer camarão, sair daqui do culto e comer camarão, tá bom? A Thalita ama camarão, eu não sei o que as pessoas veem em camarão.
As pessoas comem camarão, é uma coisa proibida no Antigo Testamento. Eu sei que eu tenho um problema, não tomo café e não como camarão. Que eu tenho um paladar mais refinado. É verdade. E humilde também. Então, assim, você pode comer camarão, né? Você pode usar tecido com uma roupa com 2 tecidos misturados. No Antigo Testamento isso não podia, isso é lei cerimonial. Então, a Bíblia ela não condena hoje para a igreja o sexo menstrual, sexo enquanto a mulher está menstruada. Então, a Bíblia não condena. Segundo, algum benefício? Em alguns casos há. Qual? Em algumas mulheres ficam com o corpo mais sensível, elas têm uma excitação maior no ato sexual quando estão menstruadas. Outras não, outras elas ficam doloridas, com o corpo dolorido, elas não estão bem. Então são 2 extremos, depende da mulher. Em terceiro, ele causa dependência? Eu acredito que não, tá? Mas vocês não querem interromper a vida sexual de vocês, vocês podem fazer sexo com a mulher menstruada no banho. Isso é uma opção, mas você não é obrigado. Nós não estamos falando que você é obrigado a fazer. Você pode dar um tempo, isso depende para o casal, tá bom? Eu acredito que não causa dependência, mas devidas guardadas. A mulher tem que sentir a vontade, o homem também. Não força, com amor, com carinho, as coisas vão bem. Próximo. É pecado ter fantasias eróticas? Quer começar, meu amor? Eu estou falando demais aqui. Quer que eu comece? Fico tranquilo? Posso ficar tranquilo? Tu deixa. Então, vamos lá. Fantasias eróticas não é pecado. A Bíblia diz que é pecado? Não, não diz. Não terás fantasias. A Bíblia não diz. Segunda, há uma finalidade? Pode haver. Causa dependência? Aqui está o problema. Pode causar dependência. Então, eu diria que existem 2 sinais amarelos no que envolve fantasia sexual. O primeiro, quando você tem relação sexual com a sua mulher, com o seu marido, e você não está mais tendo relação sexual com ela ou com ele. Quem aqui viu Friends, quando o Ross tinha desejo de fazer sexo com a mulher dele e ela vestida de princesa Leia? Vocês não viram Friends? Vocês ali viram, né? Essa galera não viu Friends, cara, você tem que se matar. Então era a fantasia do Ross, era aquela ou seja, você tem que cuidar quando você se descola da realidade e você já não está tendo relação sexual com aquela pessoa. Você não está tendo intimidade com ela. E isso é um grande problema. A fantasia se torna um problema quando você se descola da realidade e você tem uma relação sexual com um personagem de desenho animado, não é aquela pessoa ali, tá bom? O segundo problema da fantasia sexual, que é um outro sinal amarelo que acende, que é quando você utiliza memórias de filmes pornográficos, de outras pessoas que você teve relação sexual, e você quer reproduzir isso com a sua mulher ou com o seu marido. Então, deixa eu dizer uma coisa. Como que você cria fantasias sexuais? Você está casado, a sua mulher faz alguma coisa que é muito excitante para você, e você pega essa imagem e você cola na sua cabeça. E você usa essa imagem para excitar você. O seu marido faz alguma coisa que é muito excitante para você. Você pega esse negócio e você gruda na sua cabeça. E você usa isso, porque você está usando uma imagem santificada e redimida de fantasia sexual. Você não está querendo que seu marido, a sua mulher, reproduza uma coisa que outra pessoa fez. Ou que pior ainda, perfeito, amor, que ela seja uma outra pessoa. Isso é terrível. Tá bom? Então, cuidado. Também tem a questão que algumas pessoas têm fetiches com masoquismo, né? Sadomasoquismo, defecar no cônjuge, no parceiro. Essa linha da fantasia é uma coisa muito perigosa, né, a ser ultrapassada. Vocês não podem fantasiar coisas que vão denegrir, né, a imagem do outro, ou machucar, né? A gente não deve esquecer que a gente está fazendo sexo, mas é o templo do Senhor que está ali. Tem que ser bem cuidado, né? E o sexo ele é um presente dado por Deus, então ele tem que ser usufruído para a glória de Deus. Jamais uma fantasia que vai machucar ou denegrir outra pessoa vai glorificar o Senhor. E está cada vez crescendo mais o sexo violento por causa da pornografia. Gravem o que eu estou dizendo. Grave o que eu estou dizendo. A pornografia torna os homens violentos. Eu não estou falando que o homem não vai ter pulsão sexual, ele não vai ter um desejo sexual maior que o da mulher. Isso é uma outra coisa. Mas coisas que machucam, denigrem a mulher,
coisas que não honram a mulher. Ela não termina o ato sexual alegre, se sentindo valorizada, se sentindo gente. Ela termina invadida, violada, ela termina humilhada. Isso não é algo bom. Tá bom, gente? E isso tudo é fruto da pornografia. E cada vez mais a pornografia está ficando violenta. Cada vez mais. Tá? Eu não vou dizer algumas coisas que eu sei, mas o pessoal da Cavalo Branco sabe o que eu tenho dito para vocês. Tá bom? Então, muito cuidado com isso. Pode ter fantasia? Pode, mas com esses devidos cuidados. Próximo. É pecado usar brinquedos sexuais, brinquedos eróticos? Então, eu diria 2 cuidados nisso. Não, vamos responder as perguntas. Primeira pergunta, a Bíblia condena? Não. Tem benefício? Tem benefício. Terceiro, causa dependência? Mesma coisa, pode causar dependência. 2 cuidados, eu não utilizaria dentro do casamento órgãos sexuais. Você não dá uma vagina de borracha para o seu marido. Você não dá um pênis de borracha para sua esposa. Você não faz isso. Você não faz isso. Então, alguns brinquedos podem ser interessantes, pode ser... Até porque os membros do ser humano, eles não vão conseguir imitar os brinquedos, né? Existem coisas que algum mecânico vai fazer que um membro não vai fazer. Por exemplo, a mulher tem um vibrador, ela bota uma pilha alcalina, que ela vai ficar vibrando. Nunca um homem... O marido vai conseguir fazer, fazer a mesma coisa. Isso vai se tornar viciante. Com o tempo, é possível que ela nunca mais consiga atingir o orgasmo com seu marido. Esposo. Exatamente. Tá bom? Então, cuidado com isso, utiliza. A regra da questão desses brinquedos, o que poderia ser utilizado são brinquedos que vão promover a união e a cumplicidade. Exatamente. Vai haver mais cumplicidade, mais amor entre os dois. Vai empurrar cada vez um mais para o outro. É ok. Usa à vontade. Tem até gente que vende algumas coisinhas aqui que eu sei. Estou de olho. Próximo. O que é certo e errado no controle da natalidade? Agora nós vamos entrar na parte mais polêmica de todas. E eu queria a atenção de vocês. Bom, vamos lá. Controle de natalidade, nós temos 5 tipos... perfeito. Muito obrigado, meu amor. A Bíblia condena controle de natalidade? Não condena. Não tem. Não controlarás a natalidade. Não tem na Bíblia isso. E é benéfico? Em algum momento pode ser. Causa dependência? Pode causar. Pode causar. Com o passar do tempo, um casal que fica muitos anos sem ter filhos, ele pode se tornar um casal egoísta que nunca quer ter filhos, né? Então, vamos lá. Existem 5 tipos de controle de natalidade. Primeiro, oração. O casal tem relação sexual e confia em Deus. E Deus, Senhor, os filhos que o Senhor der, o Senhor deu. Nós acreditamos que esse é um ótimo método de controle de natalidade. Só que esse tem um grande problema. Ele gera pessoas farisaicas. Quem confia no Senhor de orar e Deus dá os filhos que tiver que dar, normalmente, não sempre, mas algumas pessoas se tornam assim, religiosas, querendo forçar os outros a serem assim. Então, se você quer optar por esse, nós ficamos muito felizes, mas você cuide para não esmagar as pessoas. Colocar um jugo sobre as pessoas que tu escolheu para ti, né? Exatamente. Segundo método contraceptivo. Então, o primeiro é um método, oração. Qual o segundo? Método natural. Tabelinha, método billing, período fértil, aplicativos, calculadora de... Como é que é o nome? Calculadora de fertilidade. Existe termômetro de ovulação. A mulher subiu a temperatura dela, esse termômetro vai mostrar, ela está ovulando. Coito interrompido. Tudo métodos naturais. Então o primeiro a pessoa não há nenhum método. Segundo, métodos naturais. Terceiro, método de barreira. Preservativos masculinos e femininos, diafragma. Espermicida. Um cuidado com o espermicida. Alguns estudos estão vinculando nascimentos de crianças com defeito, com problemas, a espermicidas. Então, muito cuidado. Outra coisa, o espermicida pode causar infecção na mulher também. Então, a gente não aconselha você a utilizar. Então, esse é o terceiro forma de método contraceptivo, tá bom? Método de barreira. E ele é um dos melhores métodos mais seguros. Quarto método são métodos potencialmente abortivos, que são anticoncepcionais geral e DIU. Tá? Pílulas anticoncepcionais, injeção.
Vamos explicar uma coisa para vocês. Como que funciona? O Diego até mandou para mim, eu tenho que gravar um disclaimerzinho no final desse sermão em casa e mandar para vocês para estar bem direitinho. Como que ocorre a fecundação, é o nome. O espermatozoide, ele encontra o óvulo e há a fecundação. Quando ele sai da trompa, a mulher ovula, o espermatozoide encontra o óvulo, e depois vai ter a segunda etapa, que é chamada, se não me engano, nidação, que é quando esse zigoto, quando esse óvulo fecundado, tá bom? Ele vai se firmar na parede do útero. E ali vai começar a desenvolver a vida que já há ali. Prestem atenção. Já existe uma vida. Ela só precisa crescer. O que ocorre, gente? A pílula anticoncepcional e o DIU, a primeira função dela é impedir que o espermatozoide chegue no óvulo. Impedir o encontro. Impedir o encontro. A primeira tentativa da pílula vai ser tornar o muco cervical espesso, para que o espermatozoide não consiga chegar até o óvulo. Sim. Né? A segunda função, ela vai tentar fazer com que a mulher não chegue a liberar este óvulo. Sim. E aí, se essas duas funções falharem, ela ainda torna o útero, a camada uterina, mais fina, de forma que esse óvulo fecundado não possa se prender à parede do útero. Ou seja, torna o útero um local hostil. Esse espermatozoide, ele já encontrou o óvulo e já foi fecundado, ele caminhou já e foi até o útero, já é uma vida, só que ele não conseguiu se prender à parede do útero. Por causa do remédio. Escutem, gente, por favor, me escutem aqui. Isso aqui é seríssimo. Isso aqui é seríssimo. A vida sempre foi definida na fecundação, no óvulo com o espermatozoide. Sempre. A mulher usava um método contraceptivo na época do microVLAR, uma bomba de hormônio. A mulher nunca, ela não ovulava, mas essa bomba de hormônios causava problemas na mulher. Então eles passaram a fazer métodos contraceptivos, pílulas mais fracas. Mini pílulas. Só que essa pílula, a mulher vai acabar ovulando, então eles têm que fazer uma segunda forma que a mulher não engravide. Então ela transforma o útero dessa mulher, ele fica muito hostil, a mulher engravida, só que ela acaba perdendo o bebê. Provavelmente quem usa pílulas anticoncepcionais já engravidou e ela cometeu um aborto por causa das pílulas. Quando a gente pergunta para os médicos hoje em dia, até em matérias eu estava pesquisando, né, se o anticoncepcional é abortivo, as pílulas anticoncepcionais, a gente vai encontrar que não é abortivo. Aí vamos dizer, por que nós estamos dizendo isso e toda a grande mídia diz que não? Porque para que se pudesse dizer que um anticoncepcional não é abortivo, foi mudado o conceito de vida. Então, para nós sabemos que no momento em que um espermatozoide encontra um óvulo, ali gerou-se vida. Ali Deus, o Criador, como Davi diz, já nos via pequenos e informes. Sim. Né? Isso já é vida. Para nós que conhecemos a Bíblia, sabemos que isso é vida. Aí a ciência, né, redefiniu o conceito de vida para que pudesse ser propagado que os métodos anticoncepcionais, pílulas, não fossem abortivos. Ou seja, para eles vida é só quando se prende na parede do útero. Só depois que ocorre a nidação. Só depois que ocorre a nidação. O DIU, então assim, a primeira função da pílula não é ser abortivo, nem a segunda. A primeira é deixar o muco cervical de uma forma que o espermatozoide não chegue. O segundo é impedir que a mulher... O primeiro é impedir que ela ovule. Segundo, impedir que o muco cervical, que o espermatozoide chegue. Em terceiro lugar, impedir que o espermatozoide, junto com o óvulo fecundado, ele se prenda à parede do útero. Já o DIU, a primeira função dele é abortivo.
Então, isso é seríssimo, gente. Nós vamos falar uma coisinha para vocês da nossa vida aqui. Antes de termos a Bebel, nós perdemos um bebezinho. Estávamos conversando com vários médicos e uma médica, ela abriu o peito para nós. O que ela disse, meu amor? Nós somos casados há 14 anos e antes de engravidar a primeira vez, eu tomei anticoncepcional sem fazer pausa durante 13 anos. É muito tempo, né? E aí essa foi a primeira médica que me falou isso, eu nunca tinha ouvido falar, que pelo fato de eu tomar anticoncepcional por muito tempo, eu posso ter tornado o meu útero um ambiente hostil. E aí, por isso, o feto não conseguiu se desenvolver bem. Ela não deu a certeza, mas ela disse que pode ter sido isso que ocorreu. E o que acontece? Muitas mulheres, porque não é interessante, né? Gente, se trata de dinheiro, existe uma grande, né, um grande interesse que não se propague isso. Então, eu nunca ouvi falar. Muitas mulheres tomam anticoncepcional e nunca ninguém avisou. Eu, pelo menos, não sabia que o meu útero poderia se tornar hostil para o meu filho. Existe a possibilidade de eu ter perdido o meu primeiro bebê, porque eu tomei anticoncepcional por 13 anos, sem fazer pausa. Fora que nós nem sabemos se em algum momento a Thalita engravidou e o útero dela não segurou o bebê. Então, quando nós ficamos sabendo disso, eu não quis brigar, eu não quis discutir. Pessoas ficam brabas, querendo defender essa visão. Eu só pedia perdão para o Senhor. Eu só pedia perdão. Deus podia muito bem ter impedido a gente de ter filho, Ele tinha todo o direito disso. Eu não quero colocar um peso sobre vocês, o meu conselho aqui é pastoral, como teu pastor. Eu aconselho a você não usar esses métodos. Você não vai ser julgado, você não vai ser condenado, mas eles são, sim, potencialmente abortivos. Nós vivemos esse mundo. Sem falar que não se propaga a toda o malefício que traz a saúde da mulher, né? Exato. Ultimamente nós temos visto até nas redes algumas mulheres compartilhando, mas para uma mulher que iniciou a vida sexual tomando anticoncepcional, ela só vai perceber os malefícios depois que ela para de usar. Eu, por exemplo, eu me sentia uma pessoa extremamente mais melancólica. Muito né? mais. Existem mulheres que ficam melancólicas, depressivas. Existem mulheres que têm a diminuição da libido por causa do anticoncepcional. Existem mulheres que ficam com trombose. Então, pesquisem. Existem muitos malefícios. Algo a ser repensado. Peguem os efeitos colaterais da pílula e vocês leiam tudo. E a mulher está dizendo assim, eu prefiro passar por tudo isso do que correr o risco de ter um filho. Eu prefiro correr o risco de ter trombose. Eu prefiro correr o risco de morrer de um ataque cardíaco. Eu prefiro ter um risco disso, correr todos esses riscos do que ter um filho. Deus me livre de ter um filho. É isso que a gente está dizendo. Então, meu conselho para vocês. Procurem outros métodos, não usem... Isso é um conselho que eu estou dando para vocês. Tá bom? Porque eu amo vocês. Mas eu não posso mandar em vocês isso, porque isso é potencialmente. Mas eu posso dizer, na minha casa nós não usamos mais isso, e nunca mais usaremos. Tá bom? Nós não usaremos mais isso. Tá bom? Minha esposa não quer mais que ela coloque isso dentro do organismo dela. Isso não fez bem para ela. Nós conhecemos depois de 13 anos uma outra Thalita, quando ela parou de usar essas drogas. Tá bom? Próxima pergunta. Volta ali um pouquinho. A questão a última controle de natalidade é o aborto. Deixando claro, pílula do dia seguinte é abortivo, sim. Tá bom? É abortivo, sim. Porque ele impede a mesma coisa, ele impede o óvulo fecundado de se prender à nidação. Ele impede o óvulo de se prender à parede do útero. É aborto, tá bom? E o quinto forma de controle de natalidade é o aborto, o assassinato de bebês, propriamente dito. Tá bom, gente? Isso é pecado, é terrível, e nós precisamos lutar contra isso. Próxima pergunta. Cirurgia plástica é pecado. Primeira pergunta, a Bíblia condena? Não farás para ti cirurgia plástica? Não. Segundo lugar, tem alguma utilidade? Pode ter. Pode ter. Terceiro, vicia? Pode viciar. Algumas mulheres elas têm algum transtorno, elas não se veem como devem ser vistas. Então, a cirurgia plástica mais feita no mundo é a de nariz, correção de nariz. A segunda é aumento das mamas, aumento dos seios. Se você vai fazer isso para a glória do Senhor e para a alegria do teu marido, minha irmã, vai com alegria, tá bom? Ora antes, cuidar de uma boa clínica, né?
a esposa de um irmão em Cristo, congregou na mesma igreja que nós, ela faleceu essa semana, foi fazer uma cirurgia plástica e faleceu. Então, muito cuidado, né? Mas a Bíblia não condena e Deus abençoe você. Próximo. Sexo virtual é errado. Errado? Não. A Bíblia condena, em primeiro lugar. Não farás para ti sexo virtual. Não, não condena. Segundo lugar, algum benefício? Pode ter algum benefício. Terceiro, causa dependência? Tem um problema aqui, porque ele pode desenvolver um gatilho. Você está viajando e você quer fazer sexo virtual com a sua esposa, tá bom? Isso pode liberar um gatilho da pornografia, e é perigoso. Não quer dizer que vai liberar, mas é perigoso. Segunda coisa que eu diria, eu vi uma foto do Mark Zuckerberg e Christopher com uma fita na câmera do notebook. Se o Mark Zuckerberg não confia que alguém não vai entrar no notebook dele, por que tu acha que alguém não pode entrar nas suas redes sociais? Então, assim, é muito improvável que isso não possa cair na rede. Então, esse é o mais complicado, tá bom? Então, se você não quer aparecer pelado na rede aí, tua mulher também, eu diria para você cuidar disso. Quer dizer alguma coisa, meu irmão? Não? Próxima. E o remedinho azul? Por que todo mundo ri quando pergunta isso? Gente, vocês têm que cuidar o remedinho azul para não ficar vermelho, né? As pessoas tomam esse remédio, elas ficam rosa, parece que vão explodir. Se você vê uma pessoa andando na rua, assim, parece que vai explodir, pode. Mas assim, deixa eu dizer para vocês. A Bíblia condena remédios para homens que têm problema de ereção? Não condena. Há algum benefício? Há. Ou se há, cara. Isso pode ajudar muitos casamentos. Pode fazer muitas senhoras felizes. Exatamente. Então vai lá, meu velho. Ah, pastor, eu estou tendo problema. Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. E você não precisa tomar esse aí, não. Esse aí, ele é antigo. Tem outros, você pode tomar, Deus pode abençoar você. Toma, seja feliz. Mas ele pode causar dependência, e aqui é um grande problema, porque jovens estão tomando ele. Com medo de ter uma performance ruim, tem caras jovens que estão tomando, estão se viciando nisso, vicia mentalmente, perde a confiança, perde a ereção, e isso é perigoso, isso faz muito mal. Lembrando que mesmo que seja, que a pessoa perceba, digamos que um homem, né, que já não tem mais o mesmo vigor, perceba que precisa, ele não deve se automedicar. Exato, ele tem que ir no urologista. E a questão de remédio, depois de uma certa idade, as mulheres às vezes precisam também de auxílio hormonal. O ideal é que a mulher visite um endócrino e o homem visite um urologista. Ninguém deve se automedicar, porque às vezes você se medica e acaba piorando a coisa, né? Então, exatamente. Não tome remédio sem se medicar. Próximo. Não tome remédio sem se medicar. Não tem como, não. Não tem. Próximo. Essa eu acho que é a última pergunta, tá, gente? Abuso sexual no casamento é permitido por causa da submissão? Em primeiro lugar, o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia condena isso. No ano de 1640... 1640 foi o primeiro documento escrito na história da humanidade contra a violência contra a mulher, escrito pelos puritanos americanos que viviam em Massachusetts, ou os peregrinos que fundaram. Sabe aquela foto que está os caras andando com as espingardas indo para o culto, Halles? Aqueles caras escreveram um documento condenando a violência contra a mulher. E no documento dizia assim, para os vizinhos ficarem atentos. Olha que coisa linda, cara. Para denunciar para as autoridades ali daquelas colônias, se as mulheres estavam sendo maltratadas. Isso por quê? Por causa que eles eram cristãos. É um eco da Bíblia, tá bom? Então a Bíblia condena o opressor. O opressor na Bíblia é sempre visto de forma má. Por exemplo, o povo de Israel está sendo oprimido pelo Egito. E uma mulher que sofre abuso, ela está vivendo debaixo de um cativeiro, como uma escrava. Então, a submissão não dá direito ao homem para abusar da mulher. O homem tem que ser confrontado. Os pastores e o Estado precisam confrontar o homem abusador.
Tá bom? Então, em primeiro lugar, a Bíblia condena. Em segundo, a utilidade não há. Em terceiro, vicia. Isso pode viciar. E outra coisa, homens que são abusadores, eles se tornam violentos, homens, eles se tornam assassinos. O assassino, ele já deu sinais, gente. Ele deu sinais. A mulher muitas vezes não ouviu, não pediu ajuda. As crianças sofrem. Outra coisa, eles se tornam estupradores das crianças. Ele sente ciúme das crianças, da mulher. Isso é seríssimo. Os homens se tornam violentos quando a mulher está grávida, né? Porque Exatamente. que a mulher não é mais só deles. Exatamente. E aí isso acaba desencadeando mais violência. E o problema é que eu vejo assim, uma mulher estuprada, ela geralmente ela não quer contar porque ela tem vergonha. Mas uma mulher que ela é estuprada pelo esposo, essa vergonha ela é dobrada, essa dor ela é dobrada. Porque um estranho te fazer mal, tu tolera de uma forma. Agora, o homem que tu entregou a tua vida, que tu confiou, que tu disse sim, te fazer esse mal, para ela chegar a conversar com alguém é muito mais difícil. Então, ela tem que vencer essa barreira, né, de expor a sua intimidade, a sua dor secreta. Então, por isso que ocorre muito, porque as mulheres têm muita vergonha de se abrir. Então, se você que está nos ouvindo, nos vendo, está passando por essa dor, nós queremos dizer que nós te respeitamos, que o Senhor, Ele é um pai que cuida das suas filhas, e que não deixará nenhum homem que faz esse tipo de coisa impune. Se você precisa falar com alguém, nos procure. Pode procurar a esposa de algum pastor, pode procurar Sim. alguma irmã mais madura, e nós estamos de braços abertos para te ouvir com todo amor e com todo respeito. Nós não vamos abandonar você. Nós vamos chamar a polícia e nós estaremos do teu lado. Tá bom? Bom. Próxima. Amém.